Fala pessoal, Rogério Napoleão falando. Vamos para mais um desafio que nós vamos resolver da lista, né, da LeetCode 75 e 75 desafios mais utilizados em entrevistas. E este exercício aqui agora é mover os zeros. Então, dado um inteiro, né, dado um array de inteiros, de números, mova todos os zeros para o final, enquanto mantenha a ordem relativa dos elementos não zeros, né? Então, aqui como exemplo, nós temos um array que tem 0, 1, 0, 13, 3, 12. O resultado final tem que ser 1, 3, 12, ou seja, mantém os valores não zero, certo? Jogando os zeros para o final. Aqui tem um exemplo, né? Se tem um array só com zero, mantém zero. Tem alguma questão aqui de tempo que deve ser respeitada. Então, eu vou implementar esse cara aqui, vou o, iniciar aqui o timer e vamos ver quanto tempo que eu levo aí desenvolver essa lógica, um exercício que parece ser simples. Vamos ver como é que vamos sair. Então, pessoal, cheguei no resultado aqui, levei mais tempo do que eu previa, levei 14 minutos. E uma coisa que eu percebi aqui é o que aconteceu. Eu comecei a seguir uma lógica e a lógica não deu certo e eu tive que voltar. E o fator ter um cronômetro rodando aumenta muito a pressão, isso eu tenho percebido. Então, para nós que estamos fazendo esse desafio e nas entrevistas, né, tem esse esquema do cronograma, o uso tem o cronômetro, né? O uso do cronômetro ali talvez faça a gente se acostumar com a situação. Então, o primeiro desafio que eu fiz, eu meio que já conhecia já ele como funcionava. Então, beleza, foi bem rapidinho. Esse aqui, apesar de ser fácil, eu tive que pensar uma lógica na hora porque eu não conhecia. E daí, quando eu via o cronômetro rolando ali, eu ficava meio nervoso, assim, tipo, não conseguia pensar muito bem. Então, botar um cronograma aqui nos desafios talvez seja interessante para a gente acostumar a nossa mente. Isso não deve interferir na nossa questão. A gente tem que fazer independente de qualquer coisa, né? Então, é um comentário interessante. Me diz aí se tu botando um cronômetro, tu também tem esse sentimento, ou tu já está acostumado com isso. Como é que é tua experiência com o uso de cronômetro? Testa usar num desafio e vê o que acontece. Aqui eu não senti meio que na pressão, tá? Minha solução, mesmo assim, não foi a mais eficiente. Ela levou 2 milissegundos. Ela bateu 84,83 dos usuários Java, tá? Eu vou desencanar no sentido de querer sempre ir no máximo, né? Se o negócio ficar verdinho aqui, ó, quer dizer que a solução tá ok. Então, o primeiro eu fiz, não ficou verdinho, eu fui lá e refiz, daí depois ficou, né? E nesse aqui eu fiz, nessa solução aqui, e ele já ficou verdinho de primeira. Então, beleza, foi um tempo ok, mas tem uma situação melhor aqui, né? Tem uma outra solução perfeita. E qual foi a lógica para resolver esse exercício, né? De pegar os zeros de um array e jogar para o final. Eu acabei criando uma cópia do array, certo? Criei uma variável contadora para controle. E daí o que eu fiz? Eu percorri o array auxiliar. E no array principal eu ia verificando. Então, assim, se o elemento for zero, eu não adiciono no vetor nuns, que é o vetor que ele está pedindo, né? Então, até tem aqui, né, uma nota que eu devo fazer sem criar uma cópia, né? Você deve mudar o array sem fazer uma cópia. Aqui eu acabei fazendo uma cópia, foi a lógica que eu achei na hora, né? Então eu acabei fazendo isso, tá? Você deve fazer isso no array, sem fazer uma cópia do array. Mas na hora aqui eu achei a única solução, uma cópia do array, eu acabei fazendo. E aqui passou no teste, né? Provavelmente nessa situação aqui eu seria até reprovado, porque tem essa nota aqui. Mas foi a solução que eu achei e fui nela, né? Fui desenvolvendo. Então aqui, a partir da hora que eu não, que não era um elemento zero, eu complementava
o meu array, né? Então, se o elemento for 0, eu não adiciono o vetor nums. E depois, né, os elementos restantes eu acabo adicionando 0. Então, esse for é... aqui eu só adicionei 3 posições, meu array tem 5 posições, aqui eu vou acabar adicionando 0. Então, aqui é um desafio relativamente simples. Tomei pau ali por conta do tempo ali que me pressionou, eu fui numa lógica e não deu. Fiz a lógica mesmo usando cópia, mesmo aqui falando para não usar, não seria a solução ideal, né? Então, por conta disso, eu vou dar uma espiada na solução aqui que trouxe, né? Então, tipo, a ideia aqui, ó, já tem que meio um algoritmo aqui de snowball, né? É um fácil algoritmo de bola de neve, né? Onde vai pegando os elementos e vai transportando. Então, aqui, ó, ele troca o elemento, joga, vai jogando, depois pega aqueles elementos agrupados, jogam para frente. Então, tem uma lógica aqui, ó, que não fez a cópia e essa seria a solução correta, né? Seria a solução correta. Uma lógica e já é um algoritmo pronto, então teria que entender. Mas a ideia de eu gravar esses vídeos, mostrar para vocês, é a realidade. E a realidade que eu encarei foi essa. Foi, tipo, achar essa lógica aqui através de cópia, fazendo e passou. Numa entrevista eu faria isso, não faria diferente, né? Então, por isso que é interessante a gente conhecer os desafios e dar uma estudada. Então, me conta aí se a experiência de vocês foi positiva, vocês foram mais assertivos que eu ou não, tá? E como vocês saíram para resolver esse cara, se já conhecia o algoritmo aqui, bola de neve, né? E por aí vai, tá bom? Então, é isso aí, mais um desafio resolvido, não do jeito 100% correto, mas pelo menos a nossa submissão aqui deu certo, foi de acordo. Tá bom? Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.